educação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, a alienação parental é tema de debate aqui no programa Em Discussão. Influenciar negativamente a criança contra o outro genitor tem consequências legais, até porque causa prejuízo psicológico à criança. Vamos conhecer uma iniciativa aqui da casa do deputado Douglas Garcia, do PSL, para dar publicidade sobre o tema e também estamos recebendo a advogada Kátia Boulos. Ela é diretora nacional de Relações Institucionais da ADEFAS, que é a Associação de Direito de Família e Sucessões. Muito obrigado, doutora Kátia, já sempre aqui com a gente, já fez seminários aqui na casa, muito importante. Vamos definir o que é alienação parental juridicamente, para ficar bem claro? Vamos definir e, mais do que isso, esclarecer que não podemos confundir alienação parental com atos de alienação parental e síndrome da alienação parental. Alienação com atos, não pode confundir. Não, por quê? Porque a alienação parental é o distanciamento que é causado, né, de crianças e adolescentes, causado por atos dos próprios pais, avós ou quaisquer pessoas que detenham a criança ou adolescente sob a sua guarda ou vigilância, com o intuito de afastá-los, de romper vínculos de afeto, com o intuito de efetivamente romper esses laços entre o adolescente e a criança. É quando o pai fala assim, família. olha, sua mãe não te dá atenção, você fica aqui, né? Ou então a mãe fala, olha, o seu pai não é nada disso, você tá... é colocar um contra o outro. No popular é isso, né? E mais do que colocar, é desqualificar, é denegrir a imagem, é produzir uma imagem negativa daquela pessoa que se quer afastar. E a criança e o adolescente, é importante dizer, eles ficam com crise de lealdade. Por quê? Porque, de repente, tem um guardião ou uma guardiã, isso independe de ser homem ou mulher, pai ou mãe, avô, avó, todos podem praticar existem muitas esses relações atos. hoje, né? E a consequência dos atos é o afastamento que se causa. Por quê? Porque a criança e o adolescente acabam ficando contaminados por aquele sentimento de ódio, de revanchismo. E é comum isso? A senhora que está há tantos anos aí no direito de família, é comum? Sim, lamentavelmente é. É que agora tem nome e sobrenome. Quando se fala em alienação parental, por isso que eu digo, não confundir com a síndrome. Se por um lado nós tivermos esse instituto jurídico, esse instituto entra como jurídico para nós, a partir de uma tese que tanto se fala de Richard Gardner, né, da síndrome de alienação, o fato é que nós já caminhamos muito, aquilo foi na década de 80. Hoje nós sabemos que sim, acontecem esses afastamentos, provocados por atos praticados pelas pessoas que são detentoras da responsabilidade, né, sobre o que é bom, o que os filhos precisam. Né? Eu estou entendendo, então, que essa síndrome, a alienação... A síndrome seria o conjunto de doenças, vamos dizer assim, de diagnósticos, não é? Que se tem como consequência da prática dos atos. Então, assim, por exemplo, depressão, ansiedade, isso acontece. Porque a criança... Na criança? Com certeza. Já imaginou? No momento, nós damos muitas vezes o modelo o divórcio como exemplo. Por quê? Porque são mais comuns e frequentes esses casos nas ações de divórcio litigioso no judiciário. Isso que eu ia perguntar, pode caracterizar pela lei no divórcio ou mesmo na relação continuada, também pode caracterizar a alienação? Muitas vezes começa antes mesmo, né? Quando começa a desqualificar, formar uma imagem negativa de um genitor ou de uma genitora na cabeça de uma criança que é um ser humano em formação. A senhora volta já para explicar direitinho, a senhora já colocou para a gente o que é, a questão da síndrome e os atos, a gente vai voltar a falar, mas eu queria passar a palavra para o deputado Douglas Garcia, do PSL. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, deputado. Como é que chegou? O senhor é autor do projeto de lei 467 de 2019, não sei se o senhor tem aí, até posso lhe passar, mas como é que ele chegou essa demanda aqui a seu gabinete? Boa noite, desculpa. Não tem nenhum problema, aqui é boa noite, boa tarde, boa dia. Noite, bom dia para todo mundo. Então, eu recebi no meu gabinete um movimento, Sou Pai, Não Sou Visita. É um movimento bastante aguerrido nessa luta contra a alienação parental, pelo afastamento da alienação parental, e eu até então não conhecia. Eu sabia que existia de fato toda essa briga judicial, divórcio, etc. Porém, o termo alienação parental chegou para mim pela primeira vez. Eu fiquei extremamente comovido
porque eu senti na pele, né, o sofrimento que o pai, principalmente, não quero aqui dizer, porque não acontece só com os homens, porém a maioria são com os homens, né? A guarda geralmente, não sei, né, doutora? Fica com a mulher. Mais de 80% ainda é unilateral e conferida da mãe. Por isso que se diz que a mãe pratica mais. Não é. Porque ela, como guardiã unilateral, ela fica mais tempo. Ela fica mais tempo, ela acaba mais detendo tempo. essa responsabilidade. Então é importante falar isso. Exatamente. Né? Então os pais se sentem alijados e procuram. Eu realmente fiquei muito tocado, eu fiquei comovido. Então eu conversei com esses pais e sentei e ouvi. Fiquei boa parte do meu tempo ouvindo e só anotando quais os principais problemas que eles tinham. E como eu, na competência de deputado estadual, porque se a gente for levar o tema mesmo, o mérito da questão precisa ser legislado pelo Congresso. Porém, eu, como deputado estadual, posso trabalhar para a gente trazer no sentido de maior celeridade do Poder Judiciário e das instituições judiciárias para trabalhar no tema da alienação parental. Aproveitando que foi me dada a bola, para não fugir muito do tema que a advogada estava falando, desculpa, doutora... Kátia, perdão, é que eu tenho perda de memória recente. Aproveitando que ela estava falando, trouxe também alguns exemplos concretos, como, por exemplo, impedir visitas, né, mudar de endereço e não avisar, recusar o contato por telefone, desvalorizar ou insultar o ex-companheiro ou ex-companheira na presença dos filhos e até trocar nome e sobrenome. Né? São casos concretos que acontecem, né, de atos de alienação parental e que esses pais vieram me procurar e eu cedi do meu tempo, né, e também poder dentro da casa para a gente poder trabalhar no sentido da maior celeridade das instituições judiciárias no atendimento de casos de alienação parental. E, aliás, o seu projeto aqui, o 467 de 2019, eu vou até aproveitar porque eu tenho o texto aqui, ó, fica obrigatória a colocação de 2 cartazes informativos sobre a alienação parental nas dependências das escolas estaduais, dos prédios do Poder Judiciário, delegacia do Estado. Até vou mostrar aqui um pouquinho, não tem muita definição, mas talvez dá pra gente mostrar um pouquinho aqui, ó. Aí tem os cartazinhos aqui no texto, seria ali a câmera 2 aqui, ó. Seria um cartaz mais ou menos como esse aqui, né, deputado? Se aproximar. Isso, exatamente. Ali é o texto, pelo que eu pude perceber, é o texto da própria lei. Agora eu vou ler um pouquinho para vocês, que é um pouco repetido do que o deputado tinha dito. Olha, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor. Então ele vai elencando, doutora, o que caracteriza a alienação parental, né? Então, sim. E é importante isso, assim, para dar publicidade. Quando eu vi esse projeto, deputado, já encerro já minha fala, eu me lembrei, por exemplo, que quando você chega num órgão público, você tem um cartazinho lá, né? Desrespeitar servidor público no exercício da função. Ali. Então, assim, se existe é porque já foi desrespeitado. E quando a pessoa chega, a pessoa já, na hora que vai falar, ela já... Então, às vezes, um cartaz como esse, um alerta, dá uma publicidade para o tema. Né? Não, mas isso que o deputado está propondo, na verdade, vem bem ao encontro de tudo aquilo que nós pretendemos, que é dialogar. Aliás, nós temos um lema, conhecer o que é para prevenir, porque muitas pessoas praticam de forma naturalizada esses atos. Né? Você não pagou a pensão, então também não vai ver o filho. Percebe? Então, nada a ver, porque o filho... A questão emocional pega forte. Muito forte. É muito doloroso, forte. é um tema doloroso. É muito doloroso. Então, é conhecer para prevenir. Olha, é doloroso para todos da família. É para o pai, é para a mãe, é para os avós, porque todos sofrem, o entorno familiar todo sofre. Mas quem sofre mais são crianças e adolescentes, porque eles é que têm que ser protegidos. Eles que tem que ter. Mas, doutora, claro, a senhora não é psicóloga, mas, portanto, lidar com o direito de família, talvez a senhora tenha um pouco de... psicólogos há mais de 30 anos também, porque a matéria do direito de família exige trabalho muito afeita à interdisciplinar, né? multiprofissional. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo, não vou dizer o nome dele aqui, mas ele já casou 3 vezes, deputado, e ele fala para mim assim, olha, visito todas as minhas ex-esposas, conheço, e ele eu falei, você tem uma boa relação? Tenho boa relação, porque eu convivi mais com elas do que com a minha mãe e com meu pai. Eu falei, é verdade, né? Ele falou, então eu tenho que ter uma boa relação. E ele pagou todas as pensões direitinho, as meninas estudaram faculdade, conseguiu manter uma relação. Mas é difícil, né, manter essa relação saudável quando separa e aí coloca o filho contra o outro. É uma questão cultural? É uma questão cultural. Acho que a cultura da revanche, a cultura da discórdia é que tem que ser modificada. Porque, assim, é disputa de poder. Isto é disputa de poder. A alienação parental acaba sendo o resultado da disputa quem pode mais. E também de disputa de propriedade de filho. Olha que triste isso. Propriedade do filho. O filho é meu, o filho é teu. Então vem o pronome possessivo, esquecendo que ali é um ser humano em formação. Isso é trágico. Eu posso mais, eu vou ficar com o filho. Então ameaça assim, vou tirar os filhos de você se você não fizer um acordo de pensão.
Então, isso não vai aparecer nos autos, mas no processo. Mas nós sabemos que muitas vezes é motivado por isso. Mas uma coisa que eu até queria complementar, conhecer o que é alienação parental para prevenir. E mais do que isso, eu digo, nós temos também que dialogar para aperfeiçoar. Por quê? Porque toda forma de abuso que se pratica contra a criança e adolescente, nós podemos considerar, então, o abuso moral, abuso sexual, abuso físico, abuso patrimonial e o abuso psicológico. E esse abuso psicológico acontece sempre. E por quê? Porque a criança vive no meio de uma guerra, muitas vezes por uma disputa de partilha de bens. Estou anotando aqui, a senhora falou moral, físico, todos eles. Psicológico, sexual e patrimonial. Sexual também. Também. E é onde mais... E aí, deputado, eu entendo perfeitamente, porque muitas vezes o que se discute e aí vem a importância desse seu trabalho, que nós possamos levar aos poderes instituídos, que nós podemos trabalhar, equipar melhor, dar condições melhores para que nós tenhamos resultados melhores também nos processos. Então, primeiro, a judicialização nunca é interessante. Nunca. Porque você leva para o Estado juiz a tua intimidade. Você vai levar para o Estado juiz porque você resolveu casar, você não foi consultar o judiciário para casar. Mas na hora de divorciar, você vai consultar o judiciário. Quer dizer, é uma questão íntima. Tanto é que esses processos correm em segredo de justiça. Isso é muito interessante nós falarmos. Outra coisa, muito cuidado com as redes sociais, porque as pessoas ficam tão inflamadas, tão desesperadas, que elas recorrem às redes sociais e acusam de alienador, de alienadora, e já há decisões dos tribunais dando indenização por dano moral para a pessoa que é assim acusada, especialmente se colocar a criança em evidência, dizer, olha, a criança... tal, e põe a foto da criança. Nós temos julgados assim. Está sofrendo alienação por parte da mãe, por parte do pai. Então, se acusa alguém nas redes sociais, você sabe que nunca mais sai a acusação. Você já difamou para o mundo, né, a pessoa. E essa pessoa, se provar que teve um prejuízo de ordem moral, ela é passível de receber uma indenização por dano moral. Então, agora, pois não. Deputado, complicado, né? Porque, assim, o que a gente lê sobre, não só alienação parental, mas, assim, quando há algum desvio, uma pessoa que começou a usar drogas ou caiu no alcoolismo, o que os psicólogos falam? E a justiça também, muitas vezes, ela procura voltar para a família, porque, às vezes, por pior que seja a família, no leito familiar ali, a pessoa consegue, muitas vezes, um apoio e consegue... Ao mesmo tempo que, muitas vezes, dentro da própria família, acontecem as situações as piores ruins, situações. como a senhora falou, abuso moral, físico e até sexual, enfim, né? Acho que daí a importância dessa divulgação, né, deputado? Porque para as pessoas saberem, não só que não é crime, mas tem consequência legal, mas tem entendimento. Queria pedir desculpa, eu estou um pouco doente, né? Adorei o que a doutora falou. Eu queria parabenizar a TV Alesse pelo nível de profissional que estão trazendo aqui, para trazer esse tipo de informação para a população, acho extremamente importante. Eu defendo que o Estado deve intervir o menos possível na família, o menos possível. Eu sou, assim, aquele tipo de deputado que defende menos intervenção estatal, porém, em casos de alienação parental, a gente entende que é um pouco delicado, é muito delicado, porque de todos os abusos que a doutora recitou, eu acredito que o principal seria a manipulação psicológica, né? E nesse caso... E essa sempre existe. As demais nem sempre, mas essa sempre. Exatamente. Então, aí é um caso que o Estado precisa intervir, mas em última necessidade. Então, talvez o nosso trabalho de prevenção à alienação parental... A palavra é prevenção. Ele tem que ser o prioritário. Então, quanto mais a gente prevenir, mais levar a conhecimento... A minha ideia, através desse projeto de lei, é a gente levar a conhecimento o que se trata a alienação parental, como combatê-la, quais são os prejuízos que a família tem, né, dentro dos processos envolvendo a alienação parental, né? Não apenas esse projeto, também tem muitos outros, né, no decorrer do programa, quando o senhor bem desejar, eu posso dizer aqui tudo que eu fiz, né, não apenas projetos de lei, mas indicações, requerimento de informação, enfim. Fique à vontade já para falar, porque eu trouxe só um projeto, então a gente já começa dos outros. Pode falar. Eu abri um requerimento de informações, né? Para quem não sabe, requerimento de informação, população que está nos assistindo, ele é um documento oficial da Assembleia, cuja autoridade aqui recebe tem no máximo 30 dias para poder respondê-lo. Caso não responda, cai em crime de responsabilidade. Eu, como deputado estadual, posso requerer informações para qualquer secretário, né, do governo do estado e também para institutos, autarquias, etc. Existe um instituto, que é o IMESC, que ele geralmente faz... Né, esses exames, etc. E a respeito desse procedimento de atendimento das vítimas incapazes. Né, porque parece que
olhando a questão da lei de alienação parental, algumas pessoas, elas fazem essa questão da denunciação caluniosa, né, para poder prejudicar o pai, para poder prejudicar a mãe, se distanciar dos seus filhos. Sim. Eu quero saber exatamente como é que está trabalhando o IMESC dentro disso. Qual a conclusão que eles chegam para poder dizer, olha só, esse pai aqui, ele agrediu o filho, esse pai aqui, ele abusou do filho. Quais são os métodos, os critérios, quanto tempo leva? Então, eu levei um requerimento de informações, não só para o IMESC, como também, como aqui a gente está envolvendo duas questões, que é tanto a questão da segurança como a questão da saúde. A saúde, sem dúvida. O mesmo requerimento de informações eu mandei para o secretário de Segurança e para o secretário da Saúde, porque eu quero saber a relação de casos de alienação parental que o Estado de São Paulo tem atendido, como o IMESC tem trabalhado nisso, quais são os critérios que ele tem adotado para poder tratar os casos, para poder receber as crianças, o tempo. Para mim, o mais importante é o tempo. Me permite só um comentário neste. É importantíssimo doutora. Isso, porque nós carecemos de dados estatísticos confiáveis. Nós temos, muitas vezes, uma projeção, aumentou 5,5%, aumentou... Não, nós precisamos saber exatamente como. E esses critérios, a forma como eles são utilizados e são definidos, é muito importante. Maravilha. Então, vem ao encontro do que nós precisamos, de estatísticas confiáveis, de levantamentos que sejam feitos dentro dos órgãos competentes. É importantíssimo Até porque a senhora faz seminário, trabalha no campo da pesquisa, né? Envolve a classe advocatícia e outras... Não tenha dúvida, e também como professora universitária. Então, você está formando futuros profissionais que vão lidar com essa matéria. Sim. Então, tanto é que ela é interdisciplinar, eu digo mais, ela é transdisciplinar, porque para falar de alienação, como bem observou o deputado, nós temos que falar na área do direito, sim, da psicologia. Aliás, nós fizemos recentemente seminário na FMU com professores da neuropsicologia, trabalhando a questão, enfermagem, psicologia, pedagogia. Então, porque o conhecimento humano deve convergir para esse ser uno, que é uma criança ou um adolescente, que é um ser humano, ele tem que ser visto como um contexto, não fragmentado. Vou olhar a parte jurídica, vou olhar a parte psicológica, não. Exatamente. Tanto que essa lei, a lei federal, ela traz o entrelaçamento do direito com a psicologia. Sim, sim. Então, essa sua iniciativa é maravilhosa e nós precisamos... E agora eu estou curioso para saber se já vi a resposta. Não tem... São dois. São dois curiosos. Acho que até semana que vem, no máximo, já chega a resposta, porque eles têm um prazo. Eles sempre respeitam o prazo, mas é sempre nos últimos dias que eles entregam, né? Então, o IMESC, por que eu pedi especialmente para o IMESC? Porque eu fiquei sabendo por alguns pais que sofrem da questão da alienação parental, de que às vezes o resultado de um exame demora muito para um pai ficar, e enquanto isso daqui demora para ser processado, né, existe todo o processo judicial em que o pai tem que ficar afastado do filho enquanto não tiver uma conclusão, né? Então, quando ele me falou, olha só, me apresentou o documento, isso daqui, olha, tá esperando para ser analisado esse exame desde 2000 e bolinha, entendeu? E já faz 2, 3 anos que eu estou aguardando. Mas eu não posso ver o meu filho, por exemplo, que geralmente eu não posso ver o meu filho Entendi. enquanto eles não terminarem de fazer esse processo, incluindo o exame que é feito no IMESC. Aí eu peguei e falei, não, mas isso é um absurdo, o IMESC precisa ter um critério. Se é caso de alienação parental e o pai precisa de uma decisão judicial para poder se aproximar do filho, não pode ficar segurando isso. Né? Então, eu quero prejuízo depois de 2 anos sem ver o filho. Se permite, assim, por que é importante? A questão é tão complexa que nós precisamos trabalhar nessas frentes todas. Sim. Essa que é a verdade. É muito complexo. Porque quando você percebe o que pode parecer uma disputa entre os adultos, porque os casais se separam, mas os filhos são para sempre. Já dizia a professora Verônica César Ferreira. Então, assim, primeiro que as pessoas têm que separar o que é relação parental, de pai e mãe, do que é relação conjugal. Se deu certo, se não deu relacionamento do casal, se eles têm filhos, eles são responsáveis por esses filhos. E outra coisa, Estado, família e sociedade. Porque em algum momento eu ouvi alguém comentar, não, porque jogam tudo para a família. Não, ninguém joga nada. A Constituição Federal é clara no artigo 227. O Estado, a família e a sociedade. Essa tríade tem que trabalhar em conjunto. Não tem mais um, mais outro. Porque se você não tiver políticas públicas, elas não forem eficientes, se a família e a sociedade não colaborarem, lógico que onde falhar uma, falharam as outras. Então, todos têm que trabalhar em conjunto para quê? Para assegurar direitos fundamentais de criança e adolescente. Ou seja, moradia, saúde, educação, né, profissionalização, educação, nós falamos principalmente da educação, porque a transformação vem pela educação. Sim. Então, se nós não considerarmos que a nossa lei maior determina isso, e que essa que nós estamos falando, a federal, ela vem dentro de um contexto
normativo muito grande. Você tem a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, tudo trabalhando sobre a mesma questão. Você tem Código Civil, você tem legislações esparsas, você tem hoje, inclusive, podendo fazer uma interface com a Lei Maria da Penha, porque a alienação parental não é crime. E nem convém, porque, comentando aqui entre nós, por que não convém? Porque você vai incriminar quem? Justamente aquela pessoa que tem que ser esclarecida sobre o que ela está fazendo, aperfeiçoado o seu sistema de trabalhar. Nós tivemos... Agora, me permita, a gente iniciou o programa aqui falando que é uma questão da separação, ela é emocional e ela... Às vezes a gente sabe que tem uma frase que diz que o ódio cega, né? Então a gente não, naquele momento da separação, a pessoa fica nervosa, às vezes por vários meses, e ela perde totalmente o controle. É o que a senhora está falando, precisa ser esclarecida. Precisa. O que de consequência para a mãe ou o pai, ou pode haver os avós também, tem para essa criança, esse adolescente que é vítima disso? O que pode acarretar na carreira dele, na escola, na vida da criança, na criança adolescente? Que sofre esse tipo de... A criança que sofre de alienação parental está sofrendo a consequência dos atos de alienação que são praticados por aqueles que são seus responsáveis, né? Pais, avós e tal. Essas crianças dão sinais. Então, que sinais são esses? De repente, a criança fica muito agressiva na escola. Agressividade que muda, de repente, começa a ficar agressiva, já é um sinal, precisa estar atento ao sinal. E onde você está atento ao sinal? Você está atento na casa, na família, você está atento na escola. Porque não adianta colocar o filho na frente do computador e achar que resolveu o problema, que o filho está quietinho ali. Não. Ele pode estar se colocando de uma forma de fuga para não sofrer os problemas de casa. E o nível dessa alienação e da consequência deve variar muito, porque, por exemplo, uma criança que já viveu com o casal 10 anos, ela já tem um carinho pelo pai e pela mãe, talvez a mãe ou o pai falar um mal do outro, talvez não influencie, mas se, vamos supor que separou com, sei lá, 6 meses de idade, não conheceu e começou a ir para lá e para cá, é um pouco diferente essa relação, né, doutora? Mas posso te dizer, mesmo com 10 anos de idade, o tempo de convívio pode até trazer um sofrimento maior. Por quê? Porque a imagem que se tem não quer que os pais briguem, mas quer ter pai e mãe. Então, esses pais é que têm que ter consciência de que eles não estão se comportando adequadamente em benefício de um filho que está se formando. É uma questão de bom senso. É bom senso, é uma questão também de você poder perceber que é responsável por um ser que você gerou, ou que você trouxe para sua família de alguma forma, e você é responsável. Então, falta, e quando você disse muito bem, da cultura, porque é uma cultura que nós pretendemos hoje de quê? De harmonia, de concórdia. E nunca o mundo esteve tão agitado, nunca esteve tão persecutório, tão difícil de conviver do que atualmente. Isso se projeta nas famílias. Nós queremos uma sociedade justa, solidária, fraterna. Como é que você cria crianças que sofrem pressão? E não é só falar mal. O problema é falar reiteradamente mal, programar a criança para odiar uma parte da família. Exemplo, olha, seu pai é um fracassado, ou então a sua mãe nunca deu certo na vida mesmo. Ou então quando se separa, tá vendo? A sua mãe está de namorado novo. Eu te dou exemplos bem né? Simples. Né? Está com um namorado novo, então você não fala com o namorado da sua mãe, não tira fotografia, não deixa pegar no colo. Seu pai nunca chega no horário para pegar você tipo assim, e vai então, embora, né? A sua mãe críticas não faltam. A sua mãe agora casou de novo, tem outro filho. Recentemente eu vi um caso assim. A sua mãe agora tem outro filho, não está nem um pouco preocupada com você. Como assim? Como que a mãe não está preocupada com o filho? Ela tem outro filho de um relacionamento anterior, e um atual, ela vai fazer uma família harmoniosa. Então, esse pai que não está mais com essa mãe, precisa entender que o formato da família dela agora é esse, no qual se insere esse filho que os dois tiveram. E essa relação, doutora, aqui eu estava lendo que em 1977, quando o outro código, enfim, a relação de divórcio era de cerca de 10%. Hoje aumentou para 30%, aumentou, né? Aumentou. Ou seja, de cada 3 casamentos, um vai terminar em separação. E isso muda alguma coisa, essa questão da alienação parental, que as pessoas estão, sei lá, casando mais rápido, descasando mais rápido, casando 2, 3 vezes. E às vezes nem casando. E aí o filho, né, deputado, mora um pouco com a avó, depois um pouco com a irmã, volta para a primeira mulher, depois... Não é? Isso quando não casa com o mesmo de quem, ou com a mesma de quem se divorciou. Acontece. Até isso acontece. Pode, é possível. Esse contexto do divórcio, quer dizer, veio em 77 realmente, né, com a emenda constitucional, depois com a lei própria do divórcio. O que aconteceu foi que se naturalizou. O vínculo hoje pode ser rompido muito simplesmente. Você tem uma certidão, por exemplo, de casamento, você pode divorciar ali, não tem mais prazo para você divorciar. Antigamente tinha um período.
Hoje não tem mais. Então, você casou, você já Você esperava, acho que 2 anos, Você né? tinha que ter 2 anos de separação de fato ou então 1 ano de separação judicial. Mas também era bravo, hein, doutor? Porque tinha que ter, meio que ter uma acusação, né? Se não houvesse uma acusação contra o outro cônjuge, o juiz também não aceitava, assim, a separação tão Sabe facilmente. que foi bom ter falado isso? Porque, assim, se já houvesse, que não há ainda, uma cultura de harmonia, de entendimento do direito do outro, já não teria esse problema, porque assim, você tem o direito de refazer sua vida, né? Tem o direito, o que não pode é ofender princípios éticos, morais, você não pode colocar seu filho em risco, se você tem filhos. Depois, refazer sua vida é direito seu, desde que você não deixe ao desalento aquele por quem você é responsável. Doutora, tão procura simples. algum auxílio externo, por exemplo, um psicólogo, assim, mesmo antes da separação, assim, porque quando começa o conflito, um terceiro sempre é importante, né? Porque a gente não está enxergando, a gente está dentro da relação, a gente não está enxergando. É bom para É importantíssimo, por isso que eu digo, você detectou sinais, eu dei o exemplo da agressividade, mas tem fuga, tem regressão, crianças que com 10, 11 anos começam a se comportar como menores fossem. Tem muitas situações. E tem tendência ao suicídio, já está estatisticamente comprovado. Tem uma série de situações que as crianças e adolescentes acabam apresentando. Maior utilização de drogas, maior abuso de álcool. Então, assim, isso tudo aparece no contexto de quem sofre alienação, né? Da criança alienada, o adolescente alienado. Então, é muito importante que esses pais e essa família, o entorno da família, perceba o quê? Que criança e adolescente tem que ter segurança, porque tem direitos fundamentais. Você está formando um cidadão, você não está formando para você ou para o outro, está formando para a sociedade, um ser humano, né? E essa responsabilidade é dar exatamente condições dentro das próprias condições. Tem pessoas que têm mais condições financeiras, tem pessoas que têm menos, não importa. É democrática a alienação parental em relação à questão financeira? Olha, pode ter certeza, a pergunta foi interessante, né? Porque às vezes a gente acha que acontece só na comunidade, mas acho que não. Não, acontece. Às vezes quanto mais... Não escolhe. Às vezes até... Atinge rico, pobre, negro, Atinge, branco. sem dúvida, sem dúvida. E é importante falar, porque você tem que trabalhar a sociedade como um todo. Às vezes quem dispõe de mais recurso financeiro pode ter mais condições de levar para outro lugar, de viajar, de querer afastar desse jeito que o deputado bem falou, né? Muda de domicílio e não avisa, né? Então, por isso que a lei da alienação federal prevê situações em que o juiz, por exemplo, ele pode até determinar atendimento psicológico, determinar para a família inteira. Não só para a criança, para o adolescente, para o pai, para a mãe também, para quem está praticando alienação, determinar. E como é que funciona na prática? O psicólogo ele vai lá e fala... O juiz determina que seja feito acompanhamento psicológico e tem que apresentar o relatório. Tem que apresentar e dizer... Mais do que isso, se chega no judiciário, que já é a última porta, eu digo assim, é sempre a última porta. Sim. Você tem várias outras para a primeira, a consciência, o conhecimento, a consciência, para não ter que chegar no judiciário. Chegou no judiciário, você vai ter todo um aparato que envolve juiz, envolve o judiciário, juiz, o Ministério Público, certo? Promotor, promotora, uma equipe multiprofissional, psicólogos e assistentes sociais, mais assistentes das partes. Mas a criança ou adolescente tendo que ser ouvida, já imaginou a situação? É complicado. Eu gostaria de pegar um adendo nessa parte dela. A gente tem um rápido intervalozinho, Opa, deputado. pode ser quando a gente voltar, então. Então, e eu também tenho uma pergunta para o deputado sobre os outros projetos que ele apresentou aqui sobre a alienação parental, que é, em resumo, esse tema que a gente está debatendo aqui no programa em discussão, essa questão de ou o pai ou a mãe, um dos genitores, ficar colocando contra o outro em detrimento ali do filho, psicologicamente, essa questão. Então, a gente volta daqui a pouco para saber mais sobre os desdobramentos desta lei, tanto a federal quanto o projeto que está sendo apresentado aqui. Eu volto já já. Em discussão está de volta, falando sobre alienação parental. Eu volto aqui com o deputado Douglas Garcia, do PSL. E antes do intervalo, deputado, o senhor estava falando sobre alguns outros projetos nesta linha aí, principalmente dos profissionais. Queria que o senhor comentasse para a gente. Isso a doutora chegou a dizer aqui no fim do primeiro bloco, a respeito dos profissionais que atuam nessa área, né, de alienação parental, quando chega o processo judicial, que você tem todo o arcabouço: psicólogo, assistente social, juiz, Ministério Público, as partes, todo mundo envolvido, né? Pensando nisso, eu estou trabalhando com uma indicação ao governo do estado, porque o número de processos de alienação parental, ele aumentou e aumentou em muito, né? Inclusive, eu tenho aqui uma matéria que ele diz que cresceu 5,5% de 2016 para 2017, saltando de 2.241 para 2.300
165, ou seja, os juizados eles estão lotados de casos de alienação parental, e para a gente conseguir ajudar os pais que sofrem com essa questão, as famílias, as crianças que sofrem com essa questão, nós precisamos da maior celeridade, foi aquilo que eu falei. Dentro disso, eu fiz uma indicação ao governo do estado para que ele venha pleitear a abertura de mais vagas, né, e mais pessoas trabalhando, especialistas em assistentes sociais e psicólogos, né? Eu estou trabalhando para que o governo tenha um maior arcabouço de assistentes sociais e psicólogos no atendimento dessas famílias. Além disso, eu também estou trabalhando para que nós tenhamos uma frota maior para atender esses assistentes sociais, porque, de acordo com o que me foi passado pelos pais que estão sofrendo com essas questões, os assistentes sociais não estão conseguindo visitar os casos de família em que tem alienação parental. Por quê? Porque o assistente social da justiça não faz só isso, né, doutor? Ele faz aí eles falam, não, porque não tem condições de mobilidade, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Legal, então vamos trabalhar aí para, de repente, se for muito gasto para a população, porque querendo ou não, vai vir dinheiro do Estado, aumentar a frota para que esses assistentes sociais possam visitar, vamos tentar trabalhar uma espécie de cartão, né? Talvez um bilhete único específico para o assistente social, para que ele possa transitar gratuitamente pelo estado, né, de São Paulo, para poder fazer o atendimento dessas famílias, para ele ir até a casa, né, verificar de fato o que está acontecendo, porque alguns alienadores, a palavra parece que vira lei, né? Ele fala, ó, aconteceu assim, assim, assado. O assistente social ele precisa ir verificar, e além de ter assistente social, precisa ter mobilidade, ele precisa poder se deslocar, além do próprio psicólogo, né? E eu aqui conversando com a doutora, acabei de descobrir também que a gente precisa trabalhar também na questão da especialização desses psicólogos. Né? Os psicólogos precisam ser especializados em questões de alienação parental. Já está aí uma nova que eu vou trazer aqui para a Assembleia Legislativa. Mas especialização, no caso do psicólogo? Dos psicólogos. Porque assim, os psicólogos que hoje são atendidos que hoje tem um cargo no Tribunal de Justiça, psicólogo em geral, né? Porque você tem um psicólogo que ele não vai atender somente casos de alienação parental, são casos em geral, né? Porém, esse psicólogo precisa ter especificamente um treino, né? Ele precisa ter consciência, ele precisa ter formação, né, mais específica dos temas relacionados à alienação parental para poder trabalhar, justamente para trazer mais celeridade nesse processo, né? Aliás, o senhor está falando, deputado, eu me lembrei de um livro que ficou um pouquinho famosinho agora, que fala sobre comunicação não violenta. A comunicação não violenta. Já ouviu falar, né? Já. E aí o psicólogo ele sempre fala, acho que é o psicólogo que escreveu, porque se existe uma agressão, geralmente é porque ele vai estudando, né? Por que no caso da alienação parental, por que a mulher falou mal do pai, o pai falou mal da mãe depois da separação para prejudicar? Ou é um ciúme, ou é alguma relação financeira. Né? Geralmente você já reparou que a violência, como a violência doméstica aumentou, mesmo os casos de feminicídio, faz um levantamento. Por quê? Porque é a irresignação com o relacionamento que terminou e não queria que terminasse. Então, como as mulheres são assassinadas por conta disso, porque não quiseram continuar com o relacionamento. Assim, é o primeiro da lista do feminicídio. Da posse. Aí volta a ser a posse do ser humano. Mas aí volta o esclarecimento. Eu vi um vídeo, um projeto, se eu não me engano, acho que não sei, é pelo lado de Cotia, que era da prefeitura, que eles fizeram, no caso dessas agressões. Aliás, a senhora podia até me explicar, porque eu não entendi muito bem, que assim, ele faz, os pais que os agressores, eles participam de uma reunião entre eles, né? E aí tem uma redução na pena. Teve, então eu posso te dizer o projeto qual é. Chama-se Tempo de Despertar, da promotora de justiça Gabriela Mansur, que foi feito em Taboão da Serra. Tempo de Despertar em Taboão. A gente precisa trazer ela aqui. Mas, sem dúvida, nós trabalhamos em conjunto em vários projetos. Sabe por quê? Só cortando rapidamente, acho que é interessante, porque eu fiquei entusiasmado por esse projeto, porque assim, o palestrante explicava que na palestra, um deles falava assim, mas por que você... O que você fez? Ele falou, queimei os livros dela. Por que você queimou? Porque... Eu fiquei com ciúme, porque ela já não estudava fazia tempo, estava indo para a faculdade sozinha. E você, o que você fez? Eu queimei todos os vestidos dela, porque ela já não trabalhava há muito tempo, voltou a trabalhar agora. E aí eles começaram a entender, falaram, mas um sentimento de posse, eles chegam a redios, mas depois começam a entender. Se conscientizam. E a conscientização ou esclarecimento. Acho que no caso da alienação parental,
é o que eu falei antes, né? A gente fica cego e não entende que você está prejudicando o filho que você ama. Por isso que é importante a informação e a conscientização. Para a distribuição a assistentes sociais. Se está conseguindo atender a demanda. Se não estiver conseguindo atender a demanda, que a gente aumente o número, que pelo que está sendo me passado, não está conseguindo atender a demanda. Eu sei que o Estado está passando por toda uma questão de contingenciamento, etc., porém, isso aqui não pode deixar de ser olhado com prioridade. Lembra depois de falar sobre isso. Isso, exatamente. Além disso, eu também criei alguns projetos de lei, fora essa questão de circular dentro das delegacias, essa informação da alienação parental, também dentro das escolas, para que seja circulado nas escolas e dentro dos fóruns, né? Um cartaz, né? Esse cartaz. E nas delegacias em específico, criei um projeto de lei para assinatura de um termo de compromisso de denúncia em ato de lavratura do boletim de ocorrência. Por exemplo, se o alienador chega na delegacia e quer fazer uma denunciação caluniosa, separar o pai, etc., fazer aquela coisa toda, ele vai ter que assinar um termo de compromisso. Lá vai estar especificamente escrito de que se ele fizer isso e no final das contas constatar de que foi uma denunciação caluniosa, ele vai ter que arcar com as consequências da lei. Ou seja, já existe na lei federal essa questão da denunciação caluniosa, etc., todo o processo judicial. Porém, quando você coloca um impeditivo dele fazer um ato de alienação parental, que tudo começa na delegacia, né? Você já impede. Você já deixa ele pensando, nossa, será que vale a pena mesmo? Ai, deputado, me permita, porque Por senão favor. vai juntar muita coisa, é tudo muito importante, a gente precisa fazer essa interlocução, me permita. Pois não. Com relação a se o alienador vai, quando eu falo que o alienador foi, é porque já houve uma declaração judicial de que ele é alienador. Não porque ele o outro considera que ele é alienador. Então, para você dizer que alguém é alienador, a lei federal é clara. Sim. Tem que ter uma declaração judicial, De que ele é já passou o alienador. processo, e no processo a pessoa foi declarada como alienador ou alienadora. Aí, no caso, vem advertência, vem multa, vem uma série de medidas aí que a lei prevê. Sim. Então, se depois de declarado judicialmente alienador, vai lá, ainda vai comunicar uma notícia falsa, já existia no projeto de lei. Mas acho que o deputado está Isso, mas falando foi cassado. antes de ouvir Mas haver não um pode ser processo. alienador, mas ninguém é Aí não é- alienador antes da decisão. Sim, mas é uma questão de Mas terminologia, aqui acho que ele aqui quis no, dizer, aqui no né, caso, doutor? eu não estou dizendo que É a pessoa importante que já vai... esclarecer. Sim, a pessoa é que já importante- vai... é importante esclarecer, porque não pode espalhar o fake termo. news, como você Aí que disse, tá, senão para você não vai dar acusar processo alguém. por questão de Pronto. danos morais. Pronto, e é difamação também, né? Vou mudar aqui então um pouco o que eu quero dizer. Terminologia. Isso. A pessoa que vai na intenção de querer Difamar. separar ou difamar Denegrir. o pai ou a mãe, Sim. ela vai ter que assinar esse termo de denúncia, né? Tá. Caso seja constatado de que foi uma denunciação caluniosa. Tá. Entendeu? E aí- Chegando no final, isso, exatamente. Sim. Que ela vai ter que arcar com as consequências da justiça. Mas aí eu sei que quem é que vai Entendi. ter que entrar com ação, etc., vai ser o pai que está sofrendo. Você né? que tá Ou nos o pai ou a mãe, né? O pai ou a mãe. Você Ou que a está mãe. nos acompanhando aqui no programa Em Discussão, nosso É muito tema bom é isso. sobre A gente vai alienação fazer os dois programas pra parental, fazer que é isso, depois quando você precisa o pai conversar. ou a mãe ou um avô ou uma avó coloca o outro Tá. genitor, ou aquele outro responsável pelo filho, um contra o outro ali, alienando, né? Como é que é outros termos que a gente poderia usar, doutora? Que alienar é isso, é você falar mal, você... Não é só falar mal, é de forma sistemática e reiterada. É quando você denigre a imagem do outro para aquele filho ou filha e que acaba ficando com ódio, acaba dando a sua contribuição, entre aspas, para o alienador, porque acaba acreditando, ou por uma crise de lealdade, a criança acaba dando colaboração para aquele que está fazendo isso contra o outro, Exatamente. ou contra a parte da família. E o que a gente debateu é que existe a lei, existem as punições, mas o que nós temos procurado aqui também nesse debate é quais são as soluções de orientação. Isso. O deputado trouxe aqui alguns projetos, um deles é de afixar em escolas e também delegacias um cartaz detalhando o que é a lei, o que caracteriza. Então, porque a pessoa chegou ali, né, deputado, ele já vai saber o que caracteriza. Aliás, tem que fazer minha colinha aqui no seu projeto, que é o 467 de 2019, e aí coloca lá, atos que caracterizam a alienação parental. Então vai ter tudo explicadinho, acho que na câmera 2 eu já mostrei uma outra vez, Na lei mas federal. dificultar o exercício da autoridade, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito da convivência familiar e por aí vai. Então, com esse cartaz, haverá mais divulgação para a população saber
o outro projeto que o senhor falou, só para a gente fechar e resumir, deputado. Outro projeto que eu fiz também, além de circular nas delegacias e também dentro das escolas, foi a assinatura de um termo de compromisso de denúncia, onde aquele que quer fazer uma denunciação caluniosa na intenção de poder separar o filho do pai ou separar, né, a sua criança da sua mãe, né, ela tenha que pensar, nossa, mas será que eu vou fazer isso mesmo? Eu vou sofrer com as consequências da lei, caso seja constatado que de fato é uma denunciação caluniosa, né? Então é um projeto de lei que ele, na verdade, é quase que uma regulamentação, porque a lei de fato de denunciação caluniosa, ela já existe, né? Todo o processo federal, penal, isso, já tá lá prontinho, então nada mais, nada menos que colocar um impeditivo da pessoa, né, fazer o pai ou a mãe passar por todo esse transtorno. E o terceiro e último projeto, aproveitando que o senhor me deu a deixa, dentro das escolas, alguns pais que vão buscar a informação na verdade não é um projeto, é a solicitação de uma portaria que eu fiz. Dentro das escolas, o pai ou a mãe que vai buscar informação, né, a respeito da vida escolar do seu filho, algumas escolas negam passar essa informação. Vou dar um exemplo. O pai que perdeu a guarda do filho, que não tem a guarda do filho, e a mãe, aqui no caso, a alienadora, possui a guarda do filho, tá? Hipoteticamente falando. Tá? Eu tô falando aqui no caso de julgar, já julgado, e etc. Tá? E o pai busca essa informação, quer saber como é que está o histórico escolar do filho, etc. E a escola, ela fala que não, a gente não pode dar essa informação, porque eu só posso passar essa informação para a mãe, porque a mãe possui a guarda, e etc, etc. Porém, nós temos em lei federal, eu já esqueci qual é exatamente, eu tenho tudo detalhado dentro dos meus projetos, de que o pai e a mãe, eles podem ter essa informação mesmo em caso de separação judicial, mesmo em caso de um tendo a guarda e outro não. É direito do pai ter as informações do que acontece da vida escolar do filho dentro da escola. E a escola é obrigada a dar. Porém, os servidores estaduais não possuem essa informação. Então, eu pedi para que seja circulado, né, uma portaria, uma circular, entre todos os servidores das escolas públicas do estado de São Paulo, especificando de que o pai tem o direito a possuir informação a respeito da vida escolar do seu filho. Se for um avô, avó, o tio, também pode? Eu não sei como é que funciona. A questão aí, se me permite, é a seguinte, a Lei 13.058 de 2014 alterou o Código Civil de novo, inclusive especificando que todo estabelecimento tem que prestar as informações para o pai ou para a mãe, desde que, obviamente, sejam comprovadamente pai e mãe, independentemente deles deterem a guarda. Por quê? Porque já existe um projeto da guarda compartilhada, que foi... Projeto não, perdão, a lei... foi o projeto, mas a lei que alterou o Código Civil, em 2008, introduziu a guarda compartilhada no nosso ordenamento jurídico. Em 2014, teve um aperfeiçoamento. Por quê? Para explicar. Quer dizer, aquele que retiver informações, mesmo, por exemplo, numa clínica médica, se estabelece a guarda, por exemplo, para a mãe, por exemplo. Sim. Falando da maioria dos casos, né? Isso não significa que o pai perdeu o direito do poder familiar, porque a guarda é um dos atributos do poder familiar. O poder familiar é mais. Então, alguém que não detém a guarda é um deles. Então, só vai poder se for suspenso ou se for destituído do poder familiar. Se não for, tem todo o direito, e mais do que isso, tem o dever de fiscalizar a guarda daquele que detém a guarda e de ter acesso a todas as informações do seu filho. Tem dado certo guarda compartilhada, doutor? Existe... Eu luto há mais de 20 anos pela guarda compartilhada. Porque é maravilhoso, luto por uma cultura de guarda compartilhada. Maravilha. É importante falar que nesta casa, em 2015, abriram-se as portas aqui para que nós trouxéssemos os maiores especialistas no direito, na psicologia, em todas as áreas, e no direito, magistratura, Ministério Público, advogados, professores, todos aqui vieram para discutir a questão da guarda compartilhada e da alienação parental. Para ter uma ideia, a guarda compartilhada, já discutimos há 4 anos atrás, alienação parental, o título era A Cicatriz que Nunca Fecha. Isso é muito forte. Por quê? Porque, de fato, a pessoa que é alienada, ela vai carregar para a vida toda aquilo que ela sofreu na infância. Nós temos depoimentos contundentes de pessoas que se enxergam
inclusive como alienadoras. Fizemos recentemente uma semana inteira, porque há uma lei municipal que instituiu uma semana de conscientização e prevenção à alienação parental. De remorso? Alguém que Oi? praticou? Não, a pessoa se enxergou, nossa, eu fiz isso com a minha filha, eu não sabia, por favor, me ajude. Eu escutei isso agora, recentemente, eu estou me enxergando, eu fiz tudo isso, então eu fui alienadora, eu fui alienador. As pessoas começam a perceber com a informação, Sim. Elas começam a perceber que praticar, às vezes, no intuito de querer proteger, acabaram prejudicando os filhos. Eu tive uma aluna de pós-graduação, que eu sempre cito esse exemplo, aos 29 anos de idade, ela, depois de um dia inteiro discutindo alienação parental, no pós-graduação, ela já estava no segundo pós, ela me disse, 29 anos de idade, advogada, professora, ela falou, doutora Kátia, agora eu estou percebendo por que eu tomo remédio de tarja preta desde os 15 anos. Tudo que eu vi aqui hoje aconteceu comigo. É um depoimento muito forte, porque é advogada, quer dizer, além de bacharel, ela é advogada, ela é professora e ela se enxergou depois que conheceu tudo isso que nós pudemos apresentar. Então, assim, as pessoas às vezes não percebem, mas elas vão, no futuro, vão ter dificuldade de relacionamentos afetivos, porque tiveram um péssimo modelo de família. Não vão querer ter família, não vão querer casar. Ela me disse, toda vez que eu começo a me aproximar de alguém e ver que eu afasto, porque eu não quero... Interessante isso que a senhora falou, É hein? muito Porque importante. a questão de não querer casar, porque se a pessoa vem de questões de casamento destruídos, Péssimos, né? isso. E eu remeto também ao que o deputado falou da necessidade do psicólogo, de ter mais Sim. psicólogo, ele fez esse requerimento, porque ou é o psicólogo agora, ou então vai ser lá na frente com outros problemas, né, deputado? Não, mas não tenha dúvida, o deputado Porque- falou muito bem, quando a gente fala em Como é que leva a especialização, vida toda? que é um artigo da lei federal, 12.318 da alienação, que é muito discutido, não, porque que especialização é essa? Bom, especialização é aquela porque nós temos diariamente, nós temos psicólogos e assistentes sociais atuando nos processos judiciais que envolvem alienação. E aqui eu faço um gancho, não se tem uma estatística ainda precisa, é importante trabalhar isso, porque nem todos os processos entram como alienação parental. Eles podem entrar embutidos numa ação de guarda, numa ação de alimentos, numa ação de divórcio. E dentro disso está citado E aí lá fala da alguma coisa alienação. sobre a alienação. E a lei é clara também, federal, que diz que pode ser uma ação autônoma, mas pode ser uma ação incidental. Então, como é que você Ela descobre... incide dentro de outra dentro e aí de fica outra. difícil. Você tá- Agora, doutora, Sim. a questão da guarda compartilhada, vocês fizeram um seminário aqui na Assembleia Mas- Legislativa. e a da alienação também, Está na os hora dois. de voltar, agora que o deputado Sem trouxe dúvida. tantas Sem informações. dúvida. As Vamos. portas da Assembleia Legislativa para esse Perfeito. tema tão importante. A DEFAS, com Já certeza... fica aqui o meu convite ao vivo e a cores para a doutora. Mas olha, já posso dizer participar aceito, bem. porque a ADFAS, e eu coloco assim até, tenho certeza que a nossa associação terá todo o interesse em renovar, porque foi o que nós fizemos na época Sim, com a ADFAS, sim. trazendo aqui os magistrados, vamos pensar juntos, porque a ideia não é dizer que a lei é perfeita, a ideia é o que nós podemos fazer para aperfeiçoar. Tem que aprimorar. Temos que dialogar. A Deputado, DEFAS, que é a temos que Associação dialogar. de Direito de Família, de e Família Sucessões. e das Sucessões. É Isso. uma associação no âmbito do Estado de São Paulo. Não, é uma associação Nacional- em nível nacional, a nacional senhora e é- internacional. A senhora é diretora nacional da associação. E a nossa associação tem projeção internacional, tem interlocução com vários países, com a universidade, por exemplo, em Portugal, por exemplo, Coimbra, Lisboa, na Argentina, com a Universidade de Buenos Aires, com várias. Então, assim, nós temos excelentes acadêmicos e também profissionais. Muito interessante. Que das- dá para trazer até experiência internacional. Mas não eu não tenha posso dúvida. deixar de fechar o programa com uma dúvida. Sim. A senhora, o seminário foi da guarda compartilhada e o nosso tema é a alienação parental. Sim. Quando a dois. guarda é compartilhada, a incidência da alienação é reduzida? A ideia seria que com a guarda, é por isso que eu digo que é uma questão de consciência. Com a guarda compartilhada, o ideal seria que as pessoas se conversassem, acabou o relacionamento entre o casal, tudo bem, mas vamos pensar nos nossos filhos, porque os filhos são para sempre. Então, assim, não tem essa cultura ainda de pensar no melhor para os filhos, porque está sempre disputando o poder. Porque não pode namorar com outra, não pode namorar com outro, não pode... E isso fica sempre assim, eu quero as chaves da sua casa, quer dizer, depois do divórcio, você quer as chaves da casa, a pessoa tem um outro lar constituído. Mesmo que não tenha reconstituído família, mas percebe? Então, essa luta pelo poder, essa disputa... Mas não é fácil, né, doutora? Porque, por exemplo, eu tenho um casal, aí a mulher casa de novo. Sim. E aí vai o rapaz, o homem também casa de novo. Sim. E aí fica aquela disputa. Se há ciúmes, aí vai visitar, mas o novo marido, vamos dizer assim, Sim, o novo tá lá. E aí o outro se tem ciúme fala, mas tá vendo? Então aí, tem que ter um entendimento muito Isso significa difícil. o que é uma nova cultura. Uma nova cultura. Uma nova cultura que nós temos que formar, porque não é de hoje que nós estamos falando isso. A Constituição já tem 31 anos. Até hoje ninguém entendeu o que está na Constituição.
Quer dizer, se não está no bom senso, como o deputado falou, está lá na Constituição, a lei maior determina. Pode existir casos em que o pai e a mãe tenham um bom senso. Aliás, Sim, tem casos assim, exemplares. Tem, mas são uma minoria gritante. São uma minoria? Gritante, porque... Eu não sei quanto tempo a gente tem, talvez meu diretor vai falar para acho que uns 5 minutinhos. Então, para a gente arrematar, deputada, só falou que, infelizmente, são uma minoria. Existe muita alienação. E quais são as principais consequências? Só para a gente deixar bem definido aqui, ó, na lei, que é a Lei 12.318 de 2010. A lei federal. Né, a lei federal, né, que ela estabelece no artigo 2º que a alienação parental é interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, avós. É o artigo 2º da lei que define atos de alienação. Por isso que eu disse que é importante, eu comecei dizendo que era importante saber o que é uma coisa e o que é outra, porque muita gente confunde. Nós não estamos aqui discutindo a síndrome. Isso é questão da área da saúde, vai discutir se foi para o Código Internacional de Doenças ou não. Nós temos que discutir que esses atos são diariamente praticados. Tenho certeza que todos aqui conhecem casos assim. Tenho certeza absoluta. Essa regra não tem exceção. Então, nós temos que dizer o que é, para as pessoas pararem de praticar os atos, prevenir que isso aconteça, em primeiro lugar. E que está no cartaz que o deputado quer isso, que deputado, se coloque nas escolas, né? Cursos, promover cursos, como nós fazemos já nas faculdades, nas escolas. Nós temos que promover cursos de conhecimento. Nós fizemos agora com a Semana de Conscientização, estivemos nos equipamentos públicos municipais, estivemos em Santo Amaro, estivemos em Vila Maria, estivemos no Butantã, estivemos na FMU, foi a Instituição de Ensino Superior, que abrigou a discussão, né, com profissionais que militam na área há muitos anos, né, inclusive na prática, né, peritos, por exemplo, peritas, debatemos lá na Câmara Municipal. Então, foi uma semana inteira de imersão mesmo, trabalhando nisso. Quando a sociedade conhece, muda a atitude, as pessoas mudam a atitude. Nós temos relatos de pessoas que ficam muito entristecidas por terem se visto na situação de alienador ou alienadora. Agora, é sempre o binômio, né? Não sei se vocês concordam. É a orientação, a educação, mas também a punição tem que haver. Então, eu acho que no caso da punição constatada, a justiça constatou, houve alienação parental. Tá. A medida mais grave é a inversão da guarda? Seria Na verdade, assim, que muito se fala disso, é importante dizer, processo de guarda é um processo complexo, tem a atuação desses profissionais todos que nós falamos, tem laudos biopsicossociais que vão auxiliar o juiz, porque são auxiliares do juiz, o promotor público vai agir, os advogados, as partes, tudo bem. Então, é todo um contexto. Como eu disse, é a última porta, mas é a porta que vai dar uma definição de um jeito ou de outro, vai ter que decidir. Não é? E quando decide, tem que ser aplicado. Se a alienação parental não é crime, e não nos parece a melhor solução incriminar a alienação parental, por outro lado, nós temos a Lei 13.641, de 2018, que na Lei Maria da Penha diz o seguinte: descumprimento de medida protetiva pode dar prisão de 3 meses a 2 anos. Então, vamos fazer pela via indireta. O que pode ser hoje feito? Você pode ter uma medida protetiva aplicada, por exemplo, que envolva as crianças, como afastamento da mãe das crianças do lar, está na Lei Maria da Penha, porque está tendo denúncia de violência doméstica, então esse direito de afastamento, o juiz determina o afastamento da criança e da mãe, né, por exemplo, né, para não sofrer essa violência. Muito bem. Se essa medida protetiva de afastamento não for cumprida, ou melhor, for descumprida por quem é tido como agressor, pode agora dar prisão. Antes não dava, agora pode dar. Então, assim, eu tenho uma interlocução do direito penal com o direito de família, com o direito civil, porque violência doméstica onde acontece? É dentro da família, é dentro de casa. Então, a gente precisa, essa visão sistêmica é muito importante, enxergar o direito como um todo, todos que precisam militar. O juiz pode determinar, como eu disse, atendimento terapêutico para a família, porque a família toda está sofrendo o processo, não é a criança ou o adolescente. Então vai o pai, vai a mãe, às vezes vão os avós, e vou dizer mais, a lei é bem abrangente, a lei federal. Ela diz, qualquer pessoa que detenha a criança sob sua autoridade, sob guarda ou vigilância. Isso é muito mais do que pai ou mãe e os avós. Qualquer pessoa. Até porque essas relações estão cada vez mais diversificadas, né? Eu que trabalhei um tempo na periferia, eu sei que a família do pai, a mãe, assim, muitas vezes você chega lá, é uma avó, é um tio que está cuidando, e essas relações vão se alterando. O programa em discussão está chegando ao fim, mas falando sobre a alienação parental, um tema muito importante, já foi objeto de seminário aqui na Assembleia Legislativa, e eu quero voltar a palavra aqui para o deputado Douglas Garcia, do PSL, que encampou esse projeto, né, deputado, com vários projetos, né? Então, queria até que se pudesse colocar o e-mail
e-mail do senhor ali na tela, porque é importante que as pessoas que têm alguma relação com esse tema, ou até no meio acadêmico, possam procurá-lo, né? É importante, né, deputado? Para receber essas demandas e depois encaminhar por meio da doutora, por exemplo, o debate aqui na casa. Parabenizo a TV Alesp por estar trazendo, né, esse tema tão importante para o povo brasileiro. Vamos combater a alienação parental, vamos informar a população a respeito da alienação parental, diminuir, se Deus quiser, os casos, né, de atos de alienação parental. Eu, como deputado conservador que sou, sei que, infelizmente, a instituição da família tem sido destruída, né, e a gente percebe isso à medida que o número de divórcios de alienação parental e abusos infantis vem crescendo cada vez mais, e nós estamos aqui para combatê-los. Muito obrigado pela presença de ambos e já deixo o convite aqui para os próximos programas deste e de outros temas. Aí, direito de família, dá para a gente falar muito tempo e muita coisa. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui e também pelas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.